Olá pessoal, esse devocional é exclusivo aqui para você que é assinante do nosso clube de membros. Eu gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês que Deus falou tremendamente comigo nessa manhã. Foi lá em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 69 até o versículo 75, quando Pedro nega Jesus. E aqui o contexto foi quando Jesus estava diante do Sinédrio. Antes Jesus foi preso, depois Jesus prediz que Pedro o negaria. Foi quando eles estavam na ceia e ele falou, um dos 12 vai me trair. E Pedro, que é isso, Jesus? Eu vou te negar, nenhum da gente que vai te trair. Eu, inclusive, se for possível, eu morro, mas não te nego. Eu não te traio, Jesus. Jesus, em outras palavras, Pedro, você é muito zoado, Pedro. Você é muito impulsivo, Pedro. Pedro, você fala uma coisa, depois você fala a outra. Pedro, vou te falar uma coisa. E Jesus falou, você vai me negar 3 vezes e o galo vai cantar. Que isso, Jesus? Quem? Eu, Pedro? Jamais. Jesus foi seguir o seu chamado lá para que se cumprisse a palavra. E no versículo 69, que é onde que eu quero focar, Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse, você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Primeira vez, negou. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus, o Nazareno, e ele, jurando, o negou outra vez. Não conheço esse homem. Segunda vez. Pouco depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente, você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar, não conheço esse homem. Terceira vez. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Nós vemos aqui que Pedro, nas 3 primeiras vezes, não estava nem aí. Tipo, eu não conheço esse homem, não. Eu nunca nem vi falar desse homem aí. Eu não conheço. E começou a lançar maldições na terceira vez. Olha a que ponto que chega Pedro. Pedro andou com Jesus, Pedro viu as coisas, os prodígios e maravilhas que Jesus fez. Ele viu, ele não ouviu falar, ele viu. E a palavra não diz, mas eu acho que Pedro falou, já era, ele vai morrer, então eu quero saber da minha vida. Se eu falar aqui, eu vou com ele, eu vou ser crucificado também, então eu não quero perder a minha vida. Então eu vou negar. Primeiro o meu umbigo, os outros, tô nem aí. Aconteceu isso com Pedro. Ele negou 3 vezes. Mas quando o galo cantou, veio à memória dele. Olha o que Jesus falou. Mas a palavra não diz. Ele pensou, mas vamos aqui abrir um parênteses. Imagine Pedro naquela situação. O que eu fiz da minha vida? Jesus falou que eu ia negar ele 3 vezes e o galo cantou. Olha aí, a palavra de Jesus se cumprindo. E aí ele, saindo dali, chorou amargamente. E assim nas nossas vidas. Quando a gente está no pecado da iniquidade, quando a gente está em pecado, quando a gente está na iniquidade, a gente não pensa. Quando a gente está ali naquele prazer, a gente não pensa nas consequências. Mas a partir do momento que nós caímos e o prazer vai embora, e aí vem a amargura, a gente lembra, o que eu fiz na minha vida? Por que eu caí? Aí vem o sentimento de culpa, o sentimento de vergonha, vem o remorso, e a gente começa a chorar, assim como Pedro. Pedro, quando ele negou as 3 primeiras vezes, ele não pensou no que ele estava fazendo. Mas aí, depois caiu a ficha, ele caiu na real. Ele entendeu o que eu fiz da minha vida.
E aí ele chorou amargamente. É assim nas nossas vidas. A gente não pensa no ato, no consumo. Quando a gente está ali no pecado, a gente não pensa nas consequências. Depois do ato, aí nós vamos cair na real. Aí vem todas essas consequências, aí vem a culpa, aí vem o peso em cima de nós. Mas eu quero te falar que Pedro não parou por aí. O texto mais na frente vai dizer que Jesus ressuscitou e ele foi se encontrar com Pedro. E por 3 vezes ele perguntou para Pedro: tu me amas? E aí Pedro falou: eu te amo, Senhor. Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: tu me amas? Acredito que passou um filme na cabeça de Pedro, de tudo que ele fez, a jornada que ele teve com Jesus. E aí nós vemos o ministério de Pedro. Ele pregou e uma multidão, milhares de pessoas aceitaram Jesus. E eu quero te falar, eu quero te encorajar. Por mais que você tenha caído hoje, por mais que veja esse sentimento de culpa, esse sentimento de vergonha, mas se você se arrepender, assim como Pedro, ele se arrependeu, ele refletiu no que ele fez, e aí o ministério dele avançou e ele teve muitos frutos. Eu quero te encorajar hoje a você se arrepender verdadeiramente, não remorso, porque remorso é diferente de arrependimento. Eu quero te encorajar. Aquele encontro que Pedro teve com Jesus, Jesus está perguntando para nós hoje: vocês me amam? E nós vamos ter que refletir nessa passagem. Será que nós estamos amando verdadeiramente Jesus? Porque a partir do momento que nós amamos verdadeiramente, nós não traímos. Pedro, ele não amava verdadeiramente Jesus, porque ele traiu. Mas a partir do momento que ele se arrependeu, ele não traiu mais, porque ele teve um verdadeiro encontro com Jesus. Ele teve um arrependimento genuíno. Ele teve um verdadeiro amor por Jesus. E a partir daí, o ministério dele avançou. Então eu quero te encorajar hoje a você ter esse encontro genuíno com Jesus, a esse amor genuíno. Porque a partir do momento que nós amamos verdadeiramente a Jesus, nós não vamos o trair, nós vamos obedecê-lo, nós vamos andar em santidade, nós vamos andar em liberdade. Amém? Glória a Deus pela tua vida e eu te espero até no próximo devocional. Tchau, tchau. Fique com Deus.